Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e a videoaula de hoje vai ser esse barradinho aqui de crochê, tá? Ele tem aqui um formatinho de abacaxi, eu gosto bastante desses formatos que tem abacaxi, tá? E eu espero que você goste também, tá certo? Ele é bem facinho de fazer, não é difícil, tá? E aqui, como sempre, eu usei uma linha fina, né? Com uma agulha 1,25 milímetros, mas você pode usar aí a linha e a agulha que você tiver aí na sua casa, tá certo? Aqui, olha, para você fazer esse bico de crochê, você vai precisar ter aí um número múltiplo de 6, tá? E no final 7. Ou você faz 7 no início e depois só 6, 6, 6, tá bom? Olha só. Aqui é uma amostra, tá, pessoal? Então, aqui, olha, eu vou contar a partir daqui, olha. A partir do abacaxi, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Aí, olha, depois, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no final, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, é um número múltiplo de 6, sempre 6. E no início, ou lá no final, você vai fazer um caseado múltiplo, 7 caseadinhos, tá? Então, é sempre 6, 6, 6 e 7, tá certo? Bem simples, tá? Olha, muito simples, gostosinho de fazer, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, tá? Desse modelinho, tá certo? Então, vamos aí, olha, ao passo a passo. Então, aqui, eu usei esse tecidinho aqui, tá? Fiz um caseado bem simples, como sempre, tá? E aqui, olha, para fazer um caseado, eu usei aqui apenas duas correntinhas e ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo, tá certo? Muito simples, tá? Então, vamos aí ao passo a passo desse barradinho aqui, olha, tá bom? Bom, então, olha só, eu estou aqui com um pedacinho de pano, né? Pano de prato. Vou fazer aqui o meu nó na agulha, tá? E vou vir aqui, ó, pelo lado certo do tecido. Faço um furinho bem aqui na pontinha e prendo com ponto baixo. Aqui, então, eu trabalhei duas correntes, tá, ó. Furo o tecido e faço o ponto baixo alongado para formar aqui um caseado. Duas correntes, furo o tecido e ponto baixo alongado, tá? Bem simples, como eu disse, é um número múltiplo de 6 mais 7. Então, eu vou fazer o meu aqui, aí eu já retorno. Bom, então, olha só, estou chegando aqui no final, fiz duas correntes, para finalizar eu fecho com ponto baixo bem aqui na pontinha, do jeito que eu iniciei, tá? Lembrando que é o número múltiplo de 6 mais 7, tá certo, ó? Feito isso, eu vou virar pro lado do avesso, tá? Vou subir aqui, olha, com 3 correntes que equivale a um ponto alto, tá certo? Dentro desse espaço, eu vou fazer 4 pontos altos, tá, ó? 1, 2, 3 e 4, tá certo? E aí, olha, eu vou laçar a agulha e em cima do ponto eu coloco mais um ponto alto. Então, aqui no total, você vai perceber que eu tenho 6 pontos altos. Um em cima do ponto, 4 dentro do espaço e um mais em cima do ponto. Total, 6 pontos altos. Feito isso, eu faço 4 correntes, 3, 4, ó. Laço a minha agulha, vou pular 2 caseadinhos, ó. 1, 2. Aqui nesse terceiro, eu faço 2 ponto alto, 1, 2. Aí, eu faço aqui mais uma, duas, 3 correntes, laço ainda nesse mesmo espaço, mais 2 ponto alto e vai formar aqui um leque, lequinha de 2 ponto alto, 3 correntes e 2 ponto alto, tá? Agora, eu faço 4 correntes novamente, ok? Laço e vou fazer essa repetição, ó, de 6 ponto alto, 4 correntes e lequinho, tá? Então, eu laço aqui, ó, 4 correntes, laço, pulo 1, 2. Nesse ponto aqui, eu coloco um ponto alto. No espaço, 4 ponto alto, 1, 2, opa, 3
e 4, tá? Em cima do ponto, mais um ponto alto e fica no total 6. 4 corrente, 3, 4, laço, ó, pulo 1, 2. No próximo, faço o meu leque, 2 ponto alto, 1, 2, 1, 2, 3 corrente e mais 2 ponto alto. É essa repetição que você tem que fazer até o final, né, da sua carreira, tá certo? Sendo que no final tem que terminar com os 6 ponto alto, tá? Que é onde vai formar o abacaxi, tá bom? Bom, olha só, aqui na minha amostra, tá? O meu último abacaxi, olha, vai ficar aqui, tá? Então, eu vou ter 3 abacaxi aqui nessa amostra, tá certo? Ó, sobrou aqui porque essa aqui é uma amostra que eu tô fazendo, tá? No seu, você vai fazer direitinho o múltiplo de 6 mais 7, que vai dar certinho, tá? Vai dar aqui, olha, iniciando com os 6 ponto alto e terminando com 6 ponto alto, tá certo? Então, depois de ter feito essa primeira carreira, você agora vai virar o seu trabalho, tá? Ó, agora aqui, você vai fazer 3 correntes, né? A gente vai começar a fazer o abacaxi, tá certo? Ó, 1, 2 e 3, tá certo? Então, aqui, olha, eu tenho... eu vou colocar o ponto baixo nos espaços, não é no ponto alto, tá? Ó. Então, eu vou pular assim, ó, esse primeiro espaço aqui e venho aqui no segundo, ó, tá? Faço aqui, ó, um ponto baixo, vai formar uma alcinha aqui, uma argolinha. 3 corrente. Agora, eu vou pular apenas um ponto nesse espaço. Um ponto baixo. 1, 2, 3 corrente. Pulo um ponto no próximo, um ponto baixo, tá? Agora, olha, 1, 2, 3 corrente. No último ponto, eu coloco a agulha no ponto e faço um ponto baixo. E vai formar assim, olha, essas 4 argolinhas, tá? Ó. Aí, depois disso, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes, tá? Ó. Nesse lequinho, eu vou colocar 2 ponto alto. 1, 2. 2 correntes, mais 2 ponto alto. 1, 2. Mais 2 correntes e mais 2 ponto alto. Então, vai ficar aqui, ó, 3 bloquinhos de 2 ponto alto, tá? Separado por 2 correntes, tá certo? Agora, é só fazer essa repetição. Então, eu faço aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Vou vir aqui no primeiro ponto, um ponto baixo. E aí, eu repito aqui, ó, essas argolinhas que eu fiz aqui, tá? Até o final da carreira, ok? Vou fazer o meu aqui rapidinho e aí eu já retorno com essa carreirinha aqui prontinha, tá bom? Bom, então, olha só, eu terminei aqui com o meu abacaxi, tá? Como eu disse pra você, ó, aqui tá sobrando, mas é porque eu tô fazendo aqui uma amostra com você, tá bom? Mas é aqui, olha, seria daqui até aqui, tá? Número múltiplo de 6 mais 7, tá bom? Vou conferir aqui novamente com você, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá certo? E aí, depois, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Então, aí, olha, feito aqui o meu último ponto baixo aqui, eu viro, tá? Vou fazer uma corrente e entro na primeira alça e prendo com ponto baixo, tá certo? Faço aqui 3 correntes, na próxima alça, a argolinha, né? Eu faço um ponto baixo, ó. 3 correntes, tá? Entro na argolinha, ponto baixo. 1, 2, 3 corrente, ponto baixo na argolinha. Então, aqui, olha, você vai perceber que eu vou ficar com 3 argolinhas, tá? Na carreira anterior eu tinha 4, nessa eu tô com 3. E vai cada vez diminuindo, tá certo? Então, ele vai ficando assim, ó, pra formar o abacaxi. Agora, eu vou fazer 3 correntes de separação. 1, 2, 3, tá certo? Ó, laço. Nesse primeiro espaço aqui, eu coloco 2 ponto alto. 1, 2.
duas correntes e mais 2 pontos altos. E aqui eu vou formar um lequinho, tá? 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos, tá certo? Ó, vai ficar assim, tá? Aí, depois, eu vou fazer mais duas correntes, uma, duas, laço. No próximo espacinho, eu repito o meu leque. 2 pontos altos, ó, duas correntes e mais 2 pontos altos, tá? Então, vai formar dois lequinhos aqui, ó, tá vendo? E separado por duas correntes, tá? Bem facinho. E agora é só repetir 3 correntes de separação e venho aqui no abacaxi, ó, prendo com ponto baixo, 1, 2, 3, no próximo ponto baixo, 1, 2, 3, no próximo ponto baixo, 1, 2, 3, e no próximo ponto baixo, tá? 3 correntes e repito aqui o lequinho, tá? Bem simples, ó, ok? Então, vou fazer o meu aqui, já retorno com essa carreira prontinha. Bom, olha só, então terminei aqui, mais um abacaxi, mais uma carreira, tá? Vou virar agora o trabalho, vou iniciar com uma corrente, entro nessa primeira alça, argolinha aqui do abacaxi, prendo com ponto baixo. Então, agora a gente vai fazer duas argolinhas, tá? Ó, 3 correntes, na próxima argolinha, ponto baixo, 3 correntes. Na próxima argolinha, um ponto baixo, olha, vai ficar assim, tá vendo? Com duas argolinhas. Agora, eu vou fazer duas correntes de separação, vou vir aqui no leque e vou fazer o mesmo leque. 2 pontos altos, 1, 2, duas correntes e mais 2 pontos altos, 1 e 2, tá? Sem fazer corrente nenhuma, ó, eu laço. Aqui no espaço de duas correntes, eu vou fazer o mesmo leque. 2 pontos altos, 1, 2, duas correntes e mais 2 pontos altos, tá? Ó, segundo leque, sem fazer corrente nenhuma, vou vir aqui dentro do leque e repetir o mesmo leque. Então, aqui em cima, eu vou ficar com 3 leques, tá? E um do ladinho do outro, sem corrente de separação, tá certo? Ó, vai ficar exatamente assim, ok? Duas correntes, tá? Vou vir no abacaxi e vou repetir toda essa sequência, tá certo? Então, é só seguir essa sequência, tá? Vou fazer o meu aqui e aí eu já retorno pra fazer aí, olha, a próxima carreira. Bom, então, eu finalizei aqui, olha, tá? Com ponto baixo. Vou virar o trabalho, tá? Faço uma corrente, ó. Inicio com uma corrente, entro na primeira alça e prendo com ponto baixo. 3 correntes e na próxima argolinha, um ponto baixo, ó. Aqui você vai ver que vai finalizar, vai fechar o meu abacaxi, tá? Feito isso, eu vou fazer duas correntes, laço, vou fazer aqui leque sobre leque, tá, ó, 2 pontos altos, duas correntes, mais 2 pontos altos, 1 e 2. Nessa carreira, eu vou colocar uma corrente de separação entre um leque e o outro, ó, venho no próximo leque e repito o leque. 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos, tá? Uma corrente de separação, venho no próximo leque e repito. 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos, tá? Ó. Agora é só fazer a repetição. Duas correntes, venho no abacaxi, 3 correntes e ponto baixo, tá certo? Ó, duas correntes e vou repetir, tá? Toda essa sequência até o final dessa carreira, tá bom? Vou terminar o meu aqui e aí eu já retorno. Bom, pessoal, olha só, então terminei aqui, tá? O abacaxi. Agora eu viro o trabalho novamente, olha, eu faço uma corrente, tá? Entro aqui, olha, dentro dessa primeira alça e faço um ponto baixo, tá certo? Ó, sem fazer corrente nenhuma, eu laço a minha agulha,
tá? Vou vir aqui dentro do primeiro leque e vou fazer aqui, olha, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Perdão, vou fazer mais, no total, 8 pontos altos, tá? Então, eu coloquei 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Aqui, então, eu inicio com 8 pontos altos, ok? Ó, sem fazer corrente nenhuma, vou vir nesse espaço aqui, ó, de uma corrente e prendo um ponto baixo, tá certo? Laço, nesse segundo leque, eu coloco 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4, tá? 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Venho aqui no pezinho das 4 correntes, olha, no ponto alto e faço um picô, tá? Laço ainda no mesmo espaço, coloco mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4, tá certo, ó? Vai ficar assim desse jeito. No espaço de uma corrente, prendo novamente com ponto baixo. Laço, tá, ó? Não tô fazendo correntinha, tá certo? Laço. Nesse terceiro leque, eu vou fazer igual esse segundo, tá? 4 ponto alto, 1, 2, 3 e 4. Novamente 4 corrente, tá, ó? No pezinho das 4 correntes, nesse último ponto alto, eu coloco a alça, que é a agulha nessas duas alcinhas, e prendo um ponto baixo aqui, vai formar um picô. Laço e novamente coloco mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4, tá? Só esses dois vai ficar assim, aqui no início sim, tá? Vai ficar assim, olha, tá certo? E aí, olha, sem fazer corrente nenhuma, eu venho aqui no abacaxi e prendo um ponto baixo, tá, ó? Vai ficar assim, tá certo? Agora, nas próximas carreiras, eu vou fazer essa união aqui, ó, tá vendo? Essa união aqui, ó, tá? E aí, olha, no início vai ficar assim, ok? E no final, olha, vai ficar assim, sem o biquinho, tá vendo, ó? Ok? Então, aqui, olha, pra juntar esse leque aqui desse último aqui, ó, o primeiro no último, então, aqui, ó, eu laço a agulha sem fazer corrente, venho no primeiro leque e eu vou fazer com 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Aqui, ó, pra eu unir aqui, eu vou fazer 2 correntes, ó, dou uma esticadinha aqui, entro dentro desse picô, tá, ó, encaixo a agulha aqui e puxo pra cá, tá? Faço mais 2 correntes, laço, venho nesse mesmo leque aqui e termino com mais 4 pontos altos, tá, ó? 1, 2, 3 e 4, tá? Vai ficar unido assim desse jeito, tá certo? Você vai fazer essa união por toda a sua carreira, tá? E aí depois, olha, é só repetir aqui, ó, tá? Sem fazer corrente nenhuma, venho no espaço de uma corrente, prendo um ponto baixo, laço. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos, 1, 2, 3 e 4, tá? 4 correntes, 3, 4. No pezinho das 4 correntes, ó, coloco a agulha no ponto alto e faço meu picô. Laço ainda no mesmo espaço, mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4, tá? Sem fazer corrente nenhuma, venho no espaço de uma corrente, prendo ponto baixo. Aqui no meu, eu já vou estar terminando, mas é só você fazer sempre essa repetição aqui, ó, tá? Sempre.
Então, no final, olha, pra ficar assim, né, sem esse biquinho, aqui, nesse último, eu coloco os 8 pontos altos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? 8 ponto alto, tá certo? E aqui, olha, pra finalizar sem fazer corrente nenhuma, eu venho aqui no meu abacaxi e prendo com ponto baixo, tá certo? Vou fazer uma corrente aqui e arremato o fio. Pronto, tá finalizado aqui, olha, o meu trabalho, o bico de crochê aqui, esse barradinho, tá certo? Olha. Então, ele vai ficar assim, tá? No início e no final, olha, eu fico com os 8 pontos altos para não ficar bicudo, tá certo? E no meio eu faço esses biquinhos aqui, ó, para unir um com o outro, tá? Muito simples, né? Espero que você tenha gostado, tá certo? Não esquece de deixar aí o seu joinha para ajudar aqui o canal e me incentivar a tá fazendo aí mais bico de crochê como esse, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.